Sobre o Monero, que está com um problema de ataque de 51%, né? Vamos entender o que é um ataque de 51% numa criptomoeda, por que a Monero está vulnerável a isso e por que o Bitcoin, o risco é muito menor no caso do Bitcoin e outras criptomoedas também, de ter um ataque de 51%, né? Eu vou explicar essas coisas para vocês, o que a gente pode esperar disso daqui. A Monero vai acabar? Vai dar problema? Não sei o que lá? Eu acho que não, tá? Mas existe o risco de dano à reputação, sim. Inclusive, muitas pessoas dentro da comunidade Monero estão pensando em rever alguns conceitos da moeda por conta disso, né? Eu vou aproveitar e vou falar também sobre a Coinex. Eu sou um parceiro da Coinex, embaixador da Coinex. Se você quiser comprar até Monero, você pode comprar lá na Coinex. Eu não recomendo não, tá? Eu falo sempre pro pessoal, para mim é Bitcoin só e mais nada. Nenhuma outra criptomoeda eu recomendo, né? Mas é sua vida, meu amigo, pertence a você, você faz o que você quiser dela. Se você quiser comprar Monero, tem gente que gosta da Monero porque é uma moeda de privacidade. Vamos entender esses conceitos aqui. Essa notícia foi sugerida por Marido Reborn, Pacote Feio e Pequeno do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, Monero enfrenta um ataque de 51% de uma outra rede chamada Cubic. Cubic é uma outra criptomoeda que tem um conceito de mineração que eu, sinceramente, acho que é bolota, tá? Eu acho que isso é enganação. Eu vou explicar para vocês o conceito aqui, mas eu acho que é enganação, né? Antes da gente entrar no que é a Cubic, por que ela está com 51% da mineração da Monero e outras coisas, vamos entender o que é esse ataque de 51%, né? Que história é essa? Lembra que as criptomoedas todas são baseadas num negócio chamado blockchain, né? Blockchain é isso daqui, ó. É fácil você ver aqui, ó, se você entrar nesse site aqui, mempool.space. Isso daqui mostra a blockchain do Bitcoin. Então isso daqui, ó, blockchain é uma cadeia de blocos, né? Então tá aqui o bloco 907.619, depois dele veio 907.620, 907.621, tá vendo? É uma cadeia de blocos, né, que é colocada as transações do Bitcoin nessa cadeia, né? Aqui desse lado de cá está um negócio chamado mempool, que são as transações que ainda não foram colocadas em um bloco, né? E você lembra, tem um monte de computadores especializados, né, que são os mineradores, que tentam justamente pegar essas transações que estão aqui, fazer uma ordenação matemática com elas específica, em que eles conseguem resolver uma charada matemática própria, e quando eles conseguem isso, eles mineraram esse bloco, né? Aí o bloco passa daqui para cá, e daí você ganha uma recompensa por isso, né? Essa é a base da maior parte das criptomoedas, funcionam assim, dessa forma, né? Então, esse é o processo de mineração. Mas repara, o Bitcoin não tem um ponto centralizado, não tem um servidor central que decide qual que é a blockchain correta. Pode acontecer, quando uma dessas mineradoras descobre um bloco, consegue resolver a charada, ela publica isso na rede. Então o que é publicar na rede? Ela avisa para todos os nodos que estão perto dela que, olha só, resolvi o bloco 907.625, que é o próximo bloco aqui, né? Resolvi esse bloco, tá aqui o novo bloco, não sei o que lá. E isso vai propagando entre os servidores, entre os nodos do Bitcoin, né? Até que todo mundo concorda que, bom, esse bloco foi resolvido pela mineradora XYZ. Aqui está o nome da mineradora. O último bloco foi minerado pela Via BTC. Antes disso foi o Antpool de novo, Spiderpool. Enfim, aqui são as mineradoras que fizeram a mineração desses blocos, né? E se nesse meio tempo em que o bloco está caminhando, ou seja, você comunicou para os nodos próximos de você e eles estão comunicando para os outros nodos, mas nesse meio tempo um outro nodo lá no Japão também resolveu o bloco. Resolveu o mesmo bloco. Ele pode ter resolvido junto, né? São duas coisas diferentes. Né? Resolveu o bloco de uma outra maneira, porque veja, o resultado do bloco não é um resultado fixo, né? Você pode ter resultados diferentes desde que você consiga matar a charada criptográfica que é trazida pelo Bitcoin, né? Então vamos supor que um outro minerador, num outro lugar do mundo, também resolveu esse bloco e começou a publicar pela rede dele. E aí, como é que resolve isso? Isso acontece, tá? Volta e meia acontece. No site aqui não acontece não, porque eles não mostram esses casos, tá? Mas de vez em quando acontece na vida real, tá? Acontece de dois blocos serem minerados ao mesmo tempo. Não é exatamente ao mesmo tempo não, tá? É como eu falei, enquanto um bloco está propagando pela rede, o outro é resolvido e aí propaga pela rede também e você tem um conflito, né?
O que que acontece a partir daí? Metade da rede vai estar acreditando que o fulano lá do Japão que resolveu o bloco 907.625 e a outra metade da rede vai estar achando que você que resolveu o bloco 907.625. E aí quando você começa a minerar o bloco seguinte, você tem um problema, porque uma parte vai minerar a partir do bloco dele, outra parte vai minerar a partir do seu bloco. Quem conseguir resolver o bloco seguinte, aí vai ter o que eles chamam de vantagem de tamanho. Como a pilha é maior, tem um bloco a mais, vai ganhar sobreposição sobre o lado que perdeu. Então você resolve o problema. É por isso que em Bitcoin você recomenda que sejam... você só confirme uma transação Bitcoin depois de 6 confirmações na cadeia. Por quê? Porque uma confirmação só pode ser que isso acabe sendo um bloco órfão, como eles chamam, e depois uma outra sequência sobreponha essa sequência do bloco órfão, né? Então é sempre importante você aguardar 6 confirmações do Bitcoin para ter certeza que realmente a transação aconteceu, né? E isso é a questão da bifurcação da rede. Isso acontece com qualquer blockchain, por quê? Porque todos os blockchains são descentralizados, então você não tem como dizer, ah não, esse bloco aqui é o principal, esse nó aqui é o principal. Se ele diz que é desse jeito, então todo mundo vai concordar. Você não pode fazer isso, porque você criou uma centralização no Bitcoin. Então tem que ter essa briga mesmo, e essa briga de vez em quando pode gerar até, pode ser que, né, acabou de minerar um bloco, alguém minerou um bloco, a Mara Pool, lá nos Estados Unidos, minerou esse bloco daqui, né? Então, você pode gerar, nesse momento, vamos supor, 2 blocos competindo ao mesmo tempo. Aí, o segundo bloco também aconteceu a mesma coisa. Então, você tem agora 2 sequências de 2 blocos totalmente independentes uma da outra, e continua isso daí. Só que é estatisticamente impossível que 6 blocos cheguem dessa forma. Então um vai ganhar, um vai chegar um a mais e vai conseguir sobrepor o outro e vai tomar conta de toda a rede. Então essa é a beleza do Bitcoin, funciona muito bem. E isso é que é o problema do ataque de 51%. O que é o ataque de 51%? Né? O pessoal explica aqui o que é ataque de 51%. Se você for dono de 51% da rede de mineração, então, como vocês verem aqui, o Bitcoin tem várias mineradoras, a Mara Pool, Via BTC, Antipool, Spider Pool, tem mais um monte aqui. Se você procurar aqui, tem um monte de mineradoras, né? Nenhuma dessas aqui tem nem perto de 40% do pool, né? Houve algumas épocas que chegou a 40%, mas nenhuma delas hoje tem isso daí, né? E isso é a coisa bela da história, por quê? Porque você evita um ataque de 51%. Se uma mineradora tiver 51% do Bitcoin, ela pode continuar operando sem fazer nenhum ataque. Não tem problema nenhum, ela pode continuar operando sem atacar nada. Mas ela pode resolver fazer o seguinte ataque, eles explicam aqui. O que acontece? Você começa agora a não comunicar com o resto da rede. Você resolve os seus blocos aqui, mas não comunica esses blocos para o resto da rede. E aí você passou a ter 2 redes que vão evoluindo em paralelo. E aí você pode ter mais do que 6 blocos, né, de blocos órfãos, de forma que, no final das contas, quando você fizer finalmente a consolidação da rede, quando tiver, vai ter muito mais do que 7 blocos juntos. E aí o que pode levar a isso? Alguém considerou que 6 blocos já passaram de confirmação, já está ok, esse Bitcoin já é meu, já posso trocar ele por dólar ou alguma outra coisa. Só que aí vem o outro lado e diz que não, que esse Bitcoin na verdade foi para o outro lado, ou seja, você tem o chamado gasto duplo. Você engana pessoas, é uma fraude realmente, você perde, a pessoa perde o Bitcoin dela. Então, isso é um problema real, isso existe de verdade, pode acontecer, mas no Bitcoin é extremamente raro, por quê? Porque a rede de POW, né, de Proof of Work, é tão grande que seria muito difícil conseguir alguém juntar 51%, é muito caro isso, é muito difícil fazer esse tipo de ataque, né? Então, por isso que no Bitcoin tem pouco problema. Aliás, o Bitcoin é a melhor de todas, porque é a mais difícil de você fazer um ataque de 51%. Aí o que acontece? As outras moedas podem ter esse ataque. Aliás, já teve moedas que tiveram esse tipo de ataque. Então, por exemplo, tem aqui a lista das moedas que já tiveram ataque. Bitcoin Gold. O Bitcoin Gold foi uma variante do Bitcoin. Qual que é o problema? Não tinha muitos mineradores dessa moeda. Aí você tinha um minerador que conseguiu ter 50%, 51% da rede e conseguiu fazer o ataque. Ethereum Classic. A criptomoeda Ethereum, em determinado momento, ela se dividiu em Ethereum Classic e o novo Ethereum, né? Que hoje se chama só Ethereum.
e ela também, volta e meia, é alvejada porque tem uma rede pequena de mineradores, então acaba fazendo isso. Teve uma outra moeda, Vertcoin aqui, que deve ser moeda pequena também. Tipicamente é isso, quando a moeda tem poucos mineradores, é mais fácil você fazer esse ataque, o dinheiro que você precisa para ter 51% da rede é relativamente pequeno. No Bitcoin seria impossível. Seria muito caro fazer um ataque de 51% do Bitcoin, justamente pelo tamanho da rede de mineradores do Bitcoin, né? E aí a Monero tem esse caso. Por que a Monero tem esse problema? Porque a Monero resolveu fazer um negócio que é o seguinte, olha só. A mineração da Monero, uma coisa que o pessoal reclama da mineração do Bitcoin é que a mineração do Bitcoin você precisa ter ASICs, você tem que comprar uma caixinha. Aqui, ó, esses aqui são ASICs, tá vendo? São computadores especializados para minerar Bitcoin. Na verdade, o hardware, ele é feito, o chip é desenhado para minerar Bitcoin, né? O Bitcoin no início, né, no início da moeda, era minerado em computadores normais. Você rodava o sistema de mineração num computador normal. Mas como você ganha dinheiro minerando Bitcoin, rapidamente as pessoas perceberam, que se eu fizer um hardware específico para minerar Bitcoin, eu ganho dinheiro, porque eu vou conseguir minerar mais Bitcoin do que o resto da turma, e daí, né, eu vou acabar tendo essa vantagem, né? E as ASICs hoje em dia são caras. Uma maquininha dessa aqui, ó, uma ASIC dessa daqui, ó, tá $7.000, $7.800, né? Então é caro esse produto, né? E pior do que isso, gasta muita energia elétrica. Por isso que se fala que minerar aqui no Brasil não vale a pena, porque a energia elétrica é tão cara aqui no Brasil que o que você ganharia de Bitcoin não pagaria nem a sua conta de energia elétrica, né? Toma cuidado, porque essa daqui é uma ASIC 21, que é mais moderna. Você vai encontrar mais barato aqui, Antminer S19. A 19 são duas gerações para trás, teve S20 e S21. Então é complicado isso daqui. Aí o pessoal não gosta disso. Aí o Monero, o que eles resolveram fazer? Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um algoritmo de mineração que não possa ter ASICs. A pessoa tem que continuar minerando no computador, né? E qual que é o problema de você fazer esse tipo de coisa, né? É justamente que você acaba tendo uma capacidade total de mineração pequena, porque são computadores, as pessoas que estão rodando isso, então alguém industrialmente pode bater essa rede de pessoas minerando Monero, né? E foi exatamente o que fez esse pessoal aqui da UPOL, né? Que é, na verdade, o Qubit, né, que eles estão fazendo aqui justamente para fazer esse ataque contra a Monero. A Monero tem essas características, tá? É uma criptomoeda que muita gente gosta dela porque ela tem a característica da privacidade. Ao contrário do Bitcoin, em que todas as transações são públicas, então você sabe que o Bitcoin saiu da sua conta, foi para a conta de fulano, dá para saber a transação de todo mundo aqui, você só não sabe de quem que é a conta. Você tem que foi da conta X para a conta Y. Quem que é o dono da conta X? Não sei. Quem que é o dono da conta Y? Também não sei. Então, isso é a privacidade do Bitcoin. O Monero vai além. Você não tem como saber que foi da conta X para a conta Y, não tem como saber de quem que foi para quem o Monero, no caso, né? Então tem gente que gosta mais do Monero, né? As ideias do Monero chegaram a ser discutidas pelo Satoshi Nakamoto quando criou o Bitcoin, chegou a ser proposto o mesmo mecanismo da Monero para a privacidade. Ele abriu mão disso porque ele entendeu que seria mais difícil você identificar eventuais falhas na rede. No Bitcoin você consegue saber, o Bitcoin saiu daqui e foi para cá. Se tiver alguém que fez um hacking e conseguiu criar Bitcoin do zero, você sabe onde é que foi o negócio, para onde é que foram esses Bitcoins. Na Monero não tem como saber, você criou dinheiro, não tem como saber, como rastrear esse tipo de coisa, né? Então, nesse trade-off, ele abandonou essas ideias da Monero, né? Então, a Monero funciona para quem gosta de privacidade, mas lembrando, lógico, você pode comprar Monero até na Coinex. A Coinex tem Monero aqui, ó. Você pode comprar cripto aqui na Coinex, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Como negociação, você compra o dólar Tether e daqui você compra Monero. Mas lembra, enquanto a Monero estiver na sua conta da Coinex ou na conta de qualquer corretora, ela está ligada no seu nome, né? Não tem o que dizer, né? No momento que você quer realmente ter privacidade, tem que transferir esse dinheiro da Monero, da Coinex ou de qualquer outra corretora para uma carteira própria sua. Aí você vai ter a sua privacidade. A partir daí, você pode gastar esse Monero sem ninguém saber que você gastou esse Monero, né? Então, a Monero tem essas duas características. É uma moeda de privacidade e ela pode ser minerada em computadores, né, normais. Aí, qual que foi a sacada que o cara fez aqui, né? O que aconteceu? Esse cara aqui, ó, da Qubit, ele inventou um negócio chamado UPOL.
Vocês sabem, Proof of Work, né, prova de trabalho, é a base da blockchain, né? Justamente você resolver aquele enigma criptográfico que a gente explicou que o pessoal tem que resolver no blockchain, e as outras criptomoedas funcionam de forma similar, né? Uma crítica que se faz a isso é que você desperdiça energia elétrica em algo que não resolve nada. E aí, qual que foi a ideia do cara aqui? Não, e se ao invés de você usar essa energia, você estivesse resolvendo um problema real, um problema de verdade? E aí ele diz aqui que é justamente treinamento de inteligência artificial como maneira de chegar no mesmo consenso, né? Então, ele está dizendo aqui que essa é a ideia do Useful Proof of Work, o POW, que ele está chamando aqui, né? E, sinceramente, eu não me debrucei sobre exatamente o que é o algoritmo da UPOL, mas eu acho que é bullshit, tá? Por quê? Por que eu acho que é bullshit? Porque, no final das contas, você treinar a inteligência artificial não é algo que garanta a mesma dificuldade em cada atividade. Quando você faz a charada criptográfica do Bitcoin, você tem certeza que depende exclusivamente da capacidade computacional, mais nada. Aqui, nesse caso, como é que você vai fazer para garantir que todas as tarefas de treinamento de IA tenham o mesmo peso? Isso não faz sentido. Para mim, é bullshit isso daqui, né? E aí o que ele fala aqui, né? Que no final das contas, você tem aqui, você baixa o instalador do Proof of Work do Qubit, só que o que ele faz? Ele diz que ele minera o Qubit, mas nas horas vagas minera Monero. E aí, quando ele te dá o resultado da Monero, ele te dá o resultado da Monero mais o Qubit. E aí você ganha dinheiro em cima disso daqui. Só que o pessoal está dizendo que não é nada disso. Na verdade, ele minera só Monero e o cara tá botando um adicional de dinheiro do bolso dele para você ganhar um pouquinho a mais nisso daí, fingindo que você está minerando o tal do Qubit, mas não tem mineração nenhuma, é o cara te dando dinheiro mesmo aleatoriamente, conforme vontade dele. Mas aí o que acontece? Fica mais interessante para você que tem um computador rodar esse minerador dele aqui do que rodar o minerador normal da Monero. Por quê? Se você rodar o minerador normal da Monero, você só ganha Monero. Aí aqui você vai ganhar Qubit, que tem 20% a mais que a Monero. E aí, ou seja, pô, né, o pessoal começou a migrar para isso, é melhor usar esse cara aqui, né? E aí ele tem o controle dessa rede dele, porque o pessoal minera Monero indiretamente, né? Minera, na verdade, o qubit dele, e o qubit dele minera a Monero lá na história, né? Ou é assim que a coisa indica. De novo, eu acho que esse negócio de UPOL que ele está falando aqui é bullshit. Não li o paper dela, não tenho certeza, mas eu digo que é bullshit porque eu não consigo imaginar como que você vai fazer as tarefas de treinamento de inteligência artificial igualzinho. O que ele está fazendo aqui é minerar Monero e botando mais um dinheiro da mão dele. Porque aí o que acontece? Como ele bota um pouco mais aqui, ó, atualmente a recompensa por bloco de Monero é 0,6 XMR, 0,6 Monero. Totalizando 432 XMR por dia, cerca de 139 mil dólares por dia. Portanto, é um ataque muito barato, né? Ou seja, ele oferece um pouquinho mais do que o pessoal ganha normalmente aqui, ó. E no final das contas, aqui, ó, ele oferece sua própria moeda com um bônus de 10% para atrair mais mineradores para o seu pool. Ou seja, ele está pagando para os mineradores minerarem usando o software dele. Só que se é o software dele, ele controla. Então ele passa a ter 51% da rede da Monero. E aí ele fez esse aviso aqui agora. Olha só, esse cara aqui, né? Caros detentores de Monero, o time da Qubit não foi capaz de contactar cada serviço aceitando moedas de Monero. Por favor, informem as exchanges e outras entidades relevantes que a partir do dia 2 de agosto, meia-noite, até o dia 31 de agosto, meia-noite, é muito recomendável que vocês aceitem pagamentos da Monero só depois de 13 confirmações. Então lembra como eu expliquei? Se você tem essa bifurcação da rede, você pode exigir mais confirmações. Se você exigir menos confirmações, você está sujeito a ataque de gasto duplo, né? Então ele está pedindo que exijam 13 confirmações. Hoje a rede da Monero exige 10 confirmações. Ou seja, ele está planejando atacar os serviços que se contentam com 10 confirmações, ele vai dividir a rede, vai fazer 13 confirmações, aí vai fazer gasto duplo, e aí vai colapsar um lado e o outro lado que vai valer, e ele ganhou dinheiro nessa história nas pessoas que não subiram para 13 confirmações da Monero, né? Então, assim, é um ataque de 51%, é um ataque sério, eu não sei como é que a Monero vai ficar nessa história. Tem muita gente criticando, por exemplo, tem gente falando que essa história da Monero de evitar a ZIX
é uma furada, porque você fica com baixo poder de processamento. É muito melhor o Bitcoin que deixa a ZIC, que deixa o que for, o que você quiser fazer, você faz, porque depende da força bruta mesmo, né? Força bruta, o máximo que você consegue. Não é força bruta mais limitada, porque eu quero fazer na CPU, porque eu quero manter a igualdade dos mineradores e não sei o que lá. E tem muita gente achando que o Monero tem que abandonar esse processo de mineração anti-ASIC, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? De qualquer forma, você que se interessou pelo assunto e quer conhecer mais das criptomoedas, eu recomendo muito que você faça isso aqui na Coinex. É uma corretora excelente, muito estável, já tem há muitos anos, está desde o início do Bitcoin. A Coinex, ela é baseada lá em Hong Kong, o que é uma coisa positiva para nós brasileiros. Por quê? Porque qualquer corretora que esteja aqui no Brasil tem que responder à Receita Federal imediatamente com qualquer transação que você faça. Então, isso pode gerar dor de cabeça para você, pode dar problema. Veja, não estou aconselhando ninguém a fazer coisa errada, não. Não é para fazer coisa errada, tem que declarar os Bitcoin na Receita lá. Mas ter o governo fungando o seu cangote pode dar margem para eles processarem você por outras coisas. Onde é que você tirou esse dinheiro? O que você está fazendo essas transações aqui? Coisa que você não deve explicação para o governo, né? Se eles tiverem indicação de que você é um criminoso, aí é outra história. Mas se você não é um criminoso, você não tem que dar satisfação para o governo, né? Então, a Coinex tem essa vantagem. É muito fácil de usar, tem um vídeo que eu fiz já há algum tempo em que eu explico como comprar Bitcoin aqui na Coinex. Você vem aqui em negociação peer-to-peer, ou então negociação de terceiro, e você pode usar o Pix para comprar Bitcoin aqui a partir da Coinex, pode usar cartão de crédito, pode usar um monte de coisa para fazer as compras, né? E da mesma forma, receber de volta usando Pix ou usando cartões de crédito aqui no Brasil, né? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link onde eu explico como comprar Bitcoins aqui com a Coinex, mas você consegue comprar Monero também. Você pode vir aqui na negociação peer-to-peer, você compra dólar Tether, né? Então você compra dólar Tether aqui e com o dólar Tether você vem aqui no mercado e manda comprar troca de dólar Tether para Monero, né? Então essa é a ideia, muito fácil de fazer, pode trocar dólar Tether para qualquer outra criptomoeda que você queira. Vocês sabem, eu sou um Bitcoin maximalista tóxico, eu não acredito em nenhuma outra criptomoeda, não recomendo que você compre Monero, mas cada um é cada um, né? Então você que sabe o que vai fazer da tua vida, né? E essa é a situação. Acho que a Monero vai sobreviver, tá? Acho que não vai ter problema não. Ah, um outro problema também, às vezes quando você vai comprar Bitcoin, muita gente fica naquela expectativa, naquela ansiedade. Pois se eu comprar agora o Bitcoin cair de preço, será que eu estou comprando na baixa? Será que eu estou comprando na alta? E se eu não comprar hoje, deixar para comprar amanhã subiu mais ainda o Bitcoin? Tem uma estratégia chamada DCA que explica direitinho como é que você faz para diminuir esse risco e vencer este medo do como é que eu faço para comprar Bitcoin e garantir que eu não estou comprando na alta, não estou comprando na baixa, não sei, comprando na baixa você gostaria de garantir, né? Mas não evitar que comprar na alta, né? A estratégia do DCA é muito interessante. Tem um outro vídeo que eu explico como que você pode fazer isso aqui na Coinex também. Eu vou deixar então os dois vídeos aqui na descrição desse vídeo, né? A Coinex é muito estável, funciona muito bem, eu uso ela, tenho uma relação muito boa com o pessoal de lá. Experimentem, tenta, compra alguma coisa para você ver como é que é. Eu sempre falo isso, é importante você saber como é que é para comprar criptomoeda, mesmo que você não goste, não pretenda investir nisso, saiba como funciona a coisa, pode ser útil mais adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.